essa quinta-feira, dia, né, mais um dia que o Senhor nos guardou, nos livrou, né? Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra hoje está em Eclesiastes, capítulo 11. E às vezes nós nos encontramos, né, meio frustrados e desanimados e sem entender os propósitos de Deus. E quando a gente lê uma mensagem como essa, eu creio que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. A gente consegue se levantar e entender que Ele sabe o que está fazendo, né? A gente só precisa não deixar de lançar a semente. Então diz assim a palavra: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Essa é a mensagem. Pode se sentar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e agradecemos por essa noite, essa oportunidade. Obrigada, Jesus, porque é o Senhor que nos fortalece, que nos cura, que nos sara, Pai. É o Senhor que nos direciona em todos os momentos. Pai, faz assim nessa noite, conforme está no teu coração. O Senhor sabe como cada um está aqui, Pai, como cada um se encontra, como está, Senhor, o coração lá dentro, porque muitas vezes nós estamos sorrindo, nós estamos felizes, mas o Senhor sabe lá dentro quais são as preocupações, os questionamentos. Tu sabe todas as coisas, Senhor. Então abençoa essas vidas, fala conosco, porque nós não podemos vir na tua casa e sair de mãos vazias, Senhor. A casa do Senhor, Pai, é casa de pão, Senhor. É casa de alimento, é casa de força, de libertação. Faz assim na nossa vida. A tua, Senhor, é tua legalidade nesse lugar, Pai. Espírito Santo, fica à vontade. Que o Senhor fale aquilo que está no teu coração. Eu não sou nada, Pai, somente um instrumento do Senhor aqui, do Senhor. Por isso, Deus, que o Senhor me use pela tua misericórdia mais uma vez, Senhor, para edificar, Senhor. Em nome de Jesus, repreende todo o mal. Joga por terra todo espírito contrário, toda seta, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, estabelece o seu querer. E nós oramos e te agradecemos. Amém. Hoje eu estou um pouco rouca. Toda quinta é assim, né, irmãos? Porque quarta eu prego na rádio e quinta eu prego aqui no culto, geralmente. Então, força bastante. E às vezes dá uma... Mas Deus é fiel, né? O Senhor nos ajuda. Essa palavra é muito tremenda, porque eu fico pensando, quando eu leio esse primeiro versículo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Eu começo a me lembrar de várias pessoas na Bíblia que eles não estavam vendo, né? Eles não estavam vendo a colheita, eles não estavam vendo o resultado da fé, eles não estavam vendo o milagre, mas eles estavam plantando, eles estavam semeando. Quer exemplos disso? Tem vários. Abraão foi o pai da fé. Ele semeou sem ver, irmãos. Ele só tinha uma voz. Ele só ouvia Deus falando com ele. Isso era suficiente. Ele ouvia Deus falando: Abraão, eu vou te tirar desse lugar, vou te abençoar. Você vai ser, né, grande. Você vai ser honrado. Em outras palavras, né, irmãos? Porque ele fala: você vai ser uma bênção. Vou abençoar os que te abençoarem. Então o Senhor estava dizendo para ele: você vai ser pai de nações. Mas Abraão, irmãos, ele só tinha essa voz. Ele não tinha nada palpável para ele ver. Mas o que ele fez? Quando ele ouve a voz, ele começa a semear. O que é semear na vida de Abraão? O que foi semear para Abraão? Foi fazer exatamente como Deus estava direcionando. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele pega as coisas dele, ele dá tchau para a família dele e ele fala: eu tenho que partir. Ele só usa a voz, escuta a voz e usa a fé, irmãos. Por isso que ele é o pai da fé. Porque ele foi num tempo, Abraão, que ninguém
antiga para estar contando. Hoje a gente olha, teve Abraão, Isaac, Jacó, teve Moisés, teve Elias, teve tantas pessoas. Teve Paulo, Pedro, o próprio Jesus. Mas na época de Abraão não. Ele só tinha a voz, irmãos. Ele só tinha a voz de Deus dizendo, falando as promessas, fazendo aquele chamado, né? Quando eu falo chamado é a convocação mesmo, para o que Deus queria na vida dele. Foi fácil a vida de Abraão? Foi de muitos manjares? No início não, irmãos. No início foi muita luta. Ele teve que atravessar deserto. Ele teve que levar a família dele para um lugar que ele ainda não sabia onde seria. Porque é muito fácil Deus falar assim para você, por exemplo, vai lá em São Paulo. Então você está aqui em Jacareí, você pega um carro, uma moto, um ônibus e você vai parar lá em São Paulo. Mas Abraão não sabia para onde ele ia no primeiro momento. Abraão ele ia para uma terra que Deus falou, vai para lá. Vai que eu vou te mostrando, você vai caminhando e eu vou te direcionando. Imagina, irmãos, é muita fé, né? Isso é lançar o pão, isso é você crer. Porque às vezes quando a gente lê uma palavra dessa, que lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, né? No contexto que eu estou ministrando hoje, falando sobre fé, a gente pode pensar que é fácil, né? Você sair lançando a sua semente, com previsão de colheita para amanhã, para a semana que vem, para daqui a um mês. Mas e quando a colheita não chega? E quando a mudança não vem? E quando você semeia, e cadê a colheita? Aí você olha e fala, meu Deus. Irmãos, o Senhor está me lembrando que tem um filme, eu não lembro, eu acho que o nome do filme é O Fazendeiro e Deus, é esse mesmo. Alguém já assistiu? O Fazendeiro e Deus, vale muito a pena. Resumidamente, conta a história, porque veio aqui na minha lembrança, eu vou compartilhar para você, só para você entender. Tinha um homem, irmãos, num tempo onde não estava chovendo, num tempo onde ninguém estava plantando, um tempo onde só havia seca, bem resumido, tá? Só para você entender a fé na prática. O Senhor colocou no coração dele que ele era para ele plantar batatas. Numa época que não tinha chuva, naquela época estava seca, estava todo mundo falindo, estava todo mundo, né, sem previsão e provisão também. E aí ele decide entender, ouvir aquela voz e fazer aquilo que Deus mandou ali no coração dele. Porque Deus fala no nosso coração, irmãos. Por isso que às vezes é loucura para o outro. Porque Deus não fala, né, assim para todo mundo ouvir. Ele fala no coração de cada um. Eu tenho isso para a sua vida. Então o outro que vai estar do seu lado, um amigo, um parente, um vizinho, ele vai falar, que loucura é essa? Imagina o pai de Abraão. Terá olhando para Abraão e falando, que loucura é essa? Vai para onde? Que voz é essa que você está ouvindo? Mas dentro de Abraão estava ardendo aquela voz. Então não tinha como ele imaginar que fosse algo da cabeça dele. Ele sabia que era algo muito soberano, muito sobrenatural. E a gente tem que ter esse discernimento. Então o fazendeiro, voltando aqui para o filme que eu estava falando para vocês, ele começa, irmãos, ele fala que ele vai plantar a batata, e aí o pessoal, ele pega empréstimo no banco, é uma loucura aquele filme. Ele pega empréstimo no banco para plantar batata, irmãos. Aí o gerente do banco liga para ele, essa cena é muito forte, e fala, olha, vou te aconselhar, e começa a falar um monte de coisa de desânimo para ele. Não faz isso, você vai acabar falindo, você não vai ter como pagar. E aí, sabe todas aquelas palavras negativas? Não vai dar, não vai acontecer, você não consegue, Deus não vai fazer isso, você é um louco. Tudo isso nós ouvimos, irmãos. E aquele homem ouviu, e Abraão ouviu, e você também muitas vezes escuta. Mas sabe o que ele falou? Olha, eu não me lembro exatamente a frase, mas é muito tremendo que ele fala uma coisa. Se você estiver errado, você vai ser muito prejudicado, vai falir, enfim. E aí ele fala, mas se eu estiver certo, eu vou, tipo assim, trazendo para minhas palavras, eu não lembro exatamente como ele fala, mas ele fala assim, mas se eu estiver certo, ou seja, se as batatas vierem, eu vou suprir todo mundo, eu vou ser, digamos assim, eu que vou ser o banco, é isso. Exatamente isso. Eu vou ser o banco, ou seja, eu que vou te emprestar. Muito tremendo isso. E aí ele é taxado de louco, enfim, ele começa a plantar.
seca, aquela terra seca, que não tem, né, nem aquele marronzinho assim, molhado, meio molhadinho, úmido. Ele começa a plantar e ele espera, irmãos. Aí a espera demora, a espera dói, a espera faz a gente desistir, a espera faz a gente achar que realmente aquilo que as pessoas estavam falando era certo. A espera faz a gente achar que realmente a voz não foi de Deus, porque demorou muito, porque o tempo dele não é o nosso. E aí ele passa aquela espera e chega um dia, que ele, no tempo que era para ser, né, a batata, ele vai lá, e aí ele ora, irmãos, e ele fala, vamos ver o que tem aí embaixo. Vamos ver o que tem aí embaixo. Aí o amigo dele fala, você nunca nem olhou ele não, vai ser a primeira vez. E quando ele olha, irmãos, que ele vai pegar, tem uma batata gigante. E aí ele começa a gritar, glorificar a Deus, ou seja, aquele campo inteiro de batata, e as pessoas, olha que é o mais tremendo desse episódio, desse filme que eu quero trazer para você. Pastor, você está falando do filme no altar? Porque, irmãos, retrata muito isso que a gente está falando, e eu vou falar da vida de Abraão. Então, daqui a pouco, quando ele tira a batata, ele fica feliz, que ele louva a Deus. Quando ele olha para o lado, tem aquela cidade inteira veio. Aquela cidade inteira vem para ver, para contemplar ou a loucura do homem ou a fé, né? Ou aquilo que ele estava colhendo. Então todo mundo veio e contempla o milagre de Deus. Todos que taxaram ele como louco, todos que disseram que ele não ia conseguir, agora eles estão ali para contemplar o milagre de Deus. Então assim o Senhor faz. E Abraão não foi diferente, irmãos. Voltando para a Bíblia. Abraão, ele vai, ele leva algumas pessoas, a esposa, né, o sobrinho, como você já sabe. E ele leva, se despede do pai, se despede da riqueza, se despede da prosperidade, se despede daquele comodismo. E ele fala, eu vou guiado pela voz. Coisa boa é ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Coisa boa é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para muitas pessoas vai parecer loucura, que a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem. É verdade, irmãos. Mas para você vai ser o poder de Deus, vai ser o milagre que você vai contemplar na sua vida, seja o que for. Tem pessoas que têm promessas de cura, tem pessoas que têm promessas de restauração, tem pessoas que têm promessas de sua família chegar para o Senhor, tem pessoas que têm promessas de ministério, e aí vai, irmão, são muitas promessas. Podia estar aqui parando meia-noite falando de muitas promessas. Mas o importante é que o dono da promessa, ele cumpre todas elas. Aleluia. E aí Abraão, irmão, sai, passa dificuldades, né? No caso assim, as lutas do dia a dia, as incertezas. As pessoas que estavam ao redor dele, guiados por ele, porque ele era guiado pelo Espírito Santo, e as pessoas estavam sendo guiadas por ele. Então assim, Deus falava com Abraão, e Abraão levava o povo, né? E aí as incertezas, as perguntas que ele ouvia, com certeza ali daquelas pessoas. Porque a visão, irmãos, visão. Se você não tem a mesma visão, você não consegue ir para o mesmo jeito, para o mesmo lugar. Você vai sempre com o pé atrás, na dúvida. Resumindo, Abraão, ele, né, vive e Isaac não chega, porque a promessa era o filho, né? Você vai ser pai de nações. É uma grande promessa. E Isaac não vem, o filho não chega, Sara começa a pressionar, que é assim, irmãos. Primeiro vem as incertezas, as inseguranças, as dificuldades, as lutas, suas próprias. Porque por mais que você tenha fé, dentro de você, você questiona Deus. Não é questionar de colocar na parede, mas você coloca diante de Deus as coisas. Quando eu oro, irmãos, por mais que eu te diga que eu tenho muita fé, e eu tenho, graças a Deus, mas eu coloco diante de Deus, Senhor, mas e aquilo que eu não estou vendo? A gente coloca. A gente fala para as pessoas, eu acredito que vai virar. Eu acredito, quando Deus me prometeu que eu ia ser mãe, eu era estéril, eu falava, não, eu creio que eu vou ter um filho para todo mundo. Mas chegava lá no meu altarzinho ali com Deus, no meu altarzinho, eu digo assim, no meu joelho, na minha casa, Jesus, cadê meu filho? Jesus, cadê a criança? Então é assim que eu estou dizendo para você. A gente lança a semente, mas nós temos muitas questões. E há um tempo de espera. E esse tempo de espera, às vezes, machuca, às vezes fere, às vezes desanima. Faça isso você, depois você começa a receber pressão de fora.
a mulher era Sara, irmãos. A mulher era Sara, como é que Deus falou com Abraão? Ele não é Deus de confusão, irmãos. O que muitas vezes a gente fica assim, né, perturbado, é porque a gente quer confundir o que Deus falou. Se Deus falou que Abraão ia ser pai de nações e Sara era esposa de Abraão, irmãos, ela ia gerar. Deus ia fazer o sobrenatural completo, porque a obra é completa. Eu não creio que Deus faz as coisas pela metade, eu creio que Ele faz um tempo prolongado, que é o tempo dele, mas não pela metade, irmãos. É no tempo certo, perfeito. Ele coloca tudo no lugar. E sabe o que a Bíblia diz? A palavra de Deus vai dizer para nós que Sara começa a pressionar, falar, não vai dar certo, não vou gerar, você vai ser pai, mas eu não, enfim, irmãos. Até que ela faz aquilo que você já sabe. Ela fala, toma Agar, minha serva, para alguma coisa acontecer, para se cumprir a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar, Deus não precisa de ajuda, irmãos. Deus não quer que a gente ajude a Ele. Nesse sentido, Deus quer que a gente ajude, não. Deus quer que você faça a sua parte. Mas não precisa de ajuda. Não precisa de você ensinar o Senhor a trabalhar. A Bíblia diz, quem entendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então a gente não tem que ensinar a Deus a trabalhar. Ele sabe tudo, Ele já trilhou todo o caminho. Nós só precisamos confiar no que Deus está fazendo. Confiar no jeito que o Senhor falou que vai acontecer. E esperar, irmãos. Descansar. Eu sei que descansar é difícil, eu sei que esperar é difícil. Mas quando você descansa, quando você espera, você vê o milagre acontecer. Mas Sara pressionou tanto que Abraão, ele vai e se deita com Agar, você já sabe essa história. Ele tem um filho, o filho é Ismael. Agar se acha no direito de requerer alguma coisa de Sara, começa a prejudicar, começa a desrespeitar, enfim, irmãos. Sabe, quando a gente vai atropelando as coisas que Deus não mandou, a gente acaba trazendo mais destruição do que deveria acontecer. Era para ser tudo muito difícil, muitas vezes, muita luta, porque nada na vida do crente é fácil. Se você falar que é tudo, toda hora ali, né, andando na terra prometida, não é, irmãos. Até na terra prometida tinha os inimigos. Ah, vocês vão sair do Egito, vão sair da escravidão. Presta atenção para você entender, irmãos. Porque às vezes tem pessoas que acham que a vida com Deus tem que ser só bênção. Não é assim. Vocês vão sair do Egito num estado de escravidão, vão ser libertos, vão andar pelo deserto, vão ser cuidados, supridos, mas vocês vão chegar na terra prometida. Ô glória! Terra prometida, coisa boa, só pensa nessa parte. Milagre, mudança, transformação. Eu vou chegar onde eu queria chegar. Só que, irmãos, quando atravessa o Jordão e entra na terra, lá é uma terra habitada, tem inimigos. Lá tem que ter luta, tem que ter, né, batalhas, tem que conquistar o terreno. O que eu quero dizer com isso? Que tudo na nossa vida, irmãos, é debaixo de conquista, é debaixo da fé, é na obediência a Deus, é na direção estratégica do Senhor, é vencendo gigantes, Golias o tempo todo, é derrubando, irmãos, fortalezas, barreiras, mas também tendo vitória, recebendo milagre. Então, quando ele fala, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias vai achará. Quem observa o vento nunca vai semear. Porque se a gente for olhar, irmãos, se a gente for olhar para o nosso dia a dia, para as nossas limitações, eu costumo dizer, até às vezes quando eu gravo live, eu sempre falo isso, talvez você já tenha ouvido até isso que eu vou falar agora. Quando a gente olha para nós assim, né, eu falo, meu Deus, coitado, limitada, cheia de barreira. Mas aí a gente tem que tirar os focos da gente, o foco da gente e olhar para o Senhor. E quando eu olho para mim, eu vejo a impossibilidade, eu vejo a dificuldade, eu vejo a limitação. Mas quando eu olho para o Senhor, eu vejo a grandeza, eu vejo o sobrenatural. Quando eu olho para o Senhor, eu vejo que tudo é possível se eu crer. Então nós temos que focar no Senhor. Então ele fala, quem observa o vento, a dificuldade, a luta, a tempestade, a tribulação, o dia a dia, não vai plantar nada, não vai semear nada. Porque sempre vai ter medo, sempre vai ter insegurança, sempre
vai ficar perguntando, será? 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 Quando o Senhor está dizendo, vai nessa força que eu vou ser contigo. Vai nessa força que eu vou te direcionar. Mas a gente faz o quê? Será, Jesus? Deus está falando para nós tantas coisas, né? Eu vou te fortalecer. Eu vou ser com você. E nós estamos perguntando, será, Jesus, que vai ser mesmo? Será que eu vou dar conta? Irmãos, não é sobre nós, é sobre Ele. Realmente a gente às vezes, como eu disse, não vamos dar conta de nós, mas Ele vai ajudar. Ele prometeu que será contigo e comigo. Todos os dias Ele vai estar ali te abençoando, te fortalecendo. A voz que Abraão ouviu é a mesma voz que nós ouvimos hoje. A diferença é a resposta que nós damos para a voz que nós ouvimos. Abraão respondeu com fé. Como você tem respondido à voz de Deus? Quando o Espírito Santo fala ao seu coração, você tem respondido com fé ou com questionamentos? Ou com medo? Ou com insegurança? Abraão responde com fé e vai. Quando você responde com fé e vai, irmãos, Deus vai garantir o passo a passo. Ele vai estar contigo. Como eu disse, a Bíblia diz que Jesus fala assim, olha, eu serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou te abandonar. Então a gente tem essa garantia. Se Deus não te chamou para você morrer na praia, irmãos, Deus não te tirou do Egito, né, do pecado, Deus não me tirou lá do mundão para a gente pegar e nadar, fazer e morrer na praia. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu não vivo nessa fé aí. Eu creio que Deus tirou do Egito, libertou, tem trabalhado, tem colocado a palavra dele e ele tem um propósito. Enquanto esse propósito não acaba, irmãos, nós não vamos. Nós vamos ficar aqui. Aqui que eu digo assim, né? Porque quando Deus termina os propósitos, completa a carreira, né? É hora de partir. Mas até chegar esse dia, a gente tem que cumprir o propósito. Não sei se você está entendendo o que o Senhor está falando no seu coração. Eu sei que Ele diz aqui, quem observa o vento, não vai viver pela fé. Porque viver pela fé é você viver pelo que você não vê. Lembra quando Deus fala com Tomé? Tomé, você só está acreditando porque você está tocando e vendo. Mas bem-aventurados os que não tocaram, os que não viram e creem. Ele falou isso com Tomé, quando Tomé pega e fala, né, ele se apresenta para Tomé, depois de Tomé ter falado, eu só vou acreditar se eu pegar, se eu ver, se eu colocar no dedo. E aí Jesus se apresenta para ele. E ele fala, Tomé, você está me acreditando agora. Mas bem-aventurado quem acredita antes de ver. Isso é semear, irmãos, no meio do vento da tempestade, sem observar o que está ao seu redor. Isso é o que está escrito aqui no versículo 4. Né? Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca semeará. Sabe por quê? Ele explica aqui. Assim como a gente não sabe o caminho do vento, nem como se forma um neném na barriga de uma mulher, a gente não sabe também como Deus trabalha. É porque muitas vezes nós determinamos na nossa vida e trilhamos, Deus vai fazer assim, 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 assim. E aí Deus faz assim, assim, assim. E você fala, Jesus, como assim? Porque nós não estamos preparados. Por isso, também gosto muito de falar sobre isso. Talvez você já tenha ouvido eu falar isso, porque isso é uma coisa que fica na minha cabeça quando eu penso no trabalhar de Deus. Se Deus falasse pra gente como seria a nossa trajetória, nós não estaríamos aqui. A gente ia falar, Jesus, tá bom, chama outro. Não vai dar para mim. Não consigo. Não tenho força, não tenho ânimo. E isso é muito provado na vida de todos eles, inclusive Abraão, José, Paulo. Imagina. Deus só falou assim para Paulo, olha, você vai ver o quanto vai ser duro, o quanto você vai padecer pelo meu nome. Mas ele não falou literalmente, olha, você vai sofrer perseguição, naufrágio, preso. Não, irmãos. Ele só fala, você vai ver o que é sofrer pelo meu nome. De perseguidor, você agora vai ser perseguido. Então, o que eu quero dizer é que, assim como a gente não sabe o caminho do vento, e nem como se formam nem os ossos no ventre da mãe, nós também não sabemos como Deus vai trabalhar. Por isso que é importante não tentar entender como Deus vai fazer, mas tentar, irmãos, entender a voz que fala com você. E obedecer ela, seguir ela.
confia que Deus tem o controle de tudo, que Ele sabe todas as coisas, quando Ele falar com a gente precisa, Senhor, eu entendi, eu vou me esforçar. É se esforçar, irmãos. É tão interessante, eu fico lendo a Bíblia, eu gosto de ler, né, de meditar. Quase todos os homens, assim, várias pessoas, o Senhor fala, esforça-te. Esforçai-vos, em outro termo, mas Ele fala, né? Ele usa o verbo lá, se esforçar, esforçar. É necessário esforço para entender. É um necessário esforço para cumprir. É um necessário esforço enorme para perseverar. Eu posso dizer para você que uma das coisas mais difíceis de um servo de Deus fazer é perseverar. Porque você começa todo empolgado, você começa todo feliz, você começa cheio de fôlego, você começa cheio de expectativas. Aí chega aqui, dá um passo, pum, frustrado. Dá um passo, pum, frustrado. Dá um passo, frustrado. Eu falo, meu Deus do céu. E o Senhor está falando, continua caminhando. Não pare. Eu estou trabalhando ao seu favor. Porque Deus está trabalhando, a Bíblia diz, irmãos, o tempo inteiro. Ele trabalha porque nele espera. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Enquanto você está preocupado, Deus está trabalhando. Em todo tempo Deus está trabalhando, porque a obra é dele, a sua vida está na mão dele, o propósito é ele que tem na mão. Então a Bíblia diz aqui para nós que a gente tem que semear a semente, irmãos, e não retirar a mão, porque a gente não sabe qual semente prosperará. Você não sabe em que momento vai prosperar, você não sabe em que momento aquilo vai dar fruto. Então não pode parar, não pode desanimar. É pela manhã, pela tarde. Ele fala aqui, ó, pela manhã semeia a semente, e à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual prosperará. A gente nunca saberá o momento que Deus vai agir, irmãos. Antes, né? A gente não sabe antes. Nós plantamos e esperamos. Nós plantamos e confiamos. E o que é plantar, pastora? Batata? Não, irmão, só deu um exemplo. É que quando eu leio essa palavra, eu sempre lembro daquele filme. É plantar fé. Quem planta fé, colhe milagre. Quem planta fé, vive o extraordinário, irmãos. Lembra aquela campanha que a gente fez aqui na igreja? O ruído de Deus já era extraordinário, né? Nunca mais eu vou esquecer esse tema que o Senhor falou no meu coração. Por quê? Porque às vezes nós não estamos, os ossos estavam secos, Ezequiel não estava vendo nada, olha só que coisa, para você entender. Mas Deus queria trabalhar naqueles ossos, Deus queria trabalhar naquele lugar, Deus queria levantar um exército. Então o Senhor, ele pega o profeta, o homem de Deus, o servo, e ele fala, será, Ezequiel, que esses ossos podem reviver? E Ezequiel fala para ele, Senhor, tu sabes. Senhor que sabe. E aí Deus fala o que para ele? Profetiza. E naquela palavra de Ezequiel, o profetiza, entrando para essa palavra que nós estamos ministrando hoje, é como se falasse assim, olha, creia, tenha fé, lança a palavra conforme eu estou mandando você fazer. E Ezequiel começa a profetizar. Ele começa a lançar a palavra não segundo o que ele estava vendo, porque se fosse segundo o que ele estava vendo, ele ia falar o quê? Meu Deus, que luta. Jesus, eu não consigo ver um movimentinho de que alguma coisa vai mudar aí nesse negócio. Você imagina você diante de um vale de ossos secos, irmãos, e o Senhor mandando você profetizar na onde não tem vida, na onde não tem movimento, na onde não tem espírito, na onde não tem nada. Mas qual foi a voz que mandou? Foi Deus. Se foi Deus, Ele garante, irmãos. Seja o que for, seja um filho para Abraão, seja, né, uma honra ali para José, que chegou até onde ele chegou. Seja, irmãos, os ossos levantaram como foi para Ezequiel. Se Deus está mandando você fazer algo, se Deus está direcionando a sua
pé, sabe, irmãos? Eu sou assim, viu? Eu bato o pé e falo, Deus falou comigo. Deus falou comigo, se Deus falou comigo, irmãos, Deus falou e não há dúvida. Se Deus falou com você, não pode haver dúvida. Mas pastor, você está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada, estou vendo tudo ao contrário. Mas ele falou comigo, eu acredito. Ele falou com Ezequiel tinha que acreditar. Ele falou com Abraão tinha que confiar. E ele falou com você. E se ele falou com você, para de pensar na sua mentalidade humana, pensa na mentalidade de fé, irmãos. É a mente de Deus, não é a nossa mente. Então Ezequiel olha para aquele vale, ele faz, acho que ele até coça a cabeça, né? Misericórdia. Deve ter pensado 5 segundos ali. Estou tentando para você entender que a gente é assim, imagina, eu fico me imaginando nesse negócio. Eu ia falar, meu Deus do céu, Jesus amado, me dá fé para profetizar isso aqui. Tem que ter fé até para profetizar. É impressionante, irmãos. Esses dias eu estava falando com uma pessoa. Não, desculpa. Eu estava falando lá na reunião de segunda-feira, lá que eu faço lá no lugar onde eu moro. Estava ensinando a palavra de Deus. E eu estava falando que quando a pessoa vai orar por um milagre, ela também tem que acreditar, irmãos. Como é que você vai impor a mão sobre alguém pensando, Deus não vai fazer nada não. Você ora acreditando que o Senhor falou para você, coloca a mão que eu vou curar. Não é assim, irmão? Ou você ora lá, Jesus, estou orando aqui, mas eu não acredito em nada disso. Não. Um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus que confia em Deus, ele vai orar. Ele vai, ter ali com Deus e vai falar, Jesus, o Senhor falou, Pai. Faz, é a sua palavra. Então você vai pôr a mão, vai orar. Então a fé é muito importante, irmãos. Ezequiel olha para aquele vale, estou encerrando. E quando ele olha para aquele vale, ele começa a profetizar. Ele fala, ossos secos, que é o que ele via. Ossos secos. Ele não falou multidão, ele não falou homens. Ele não falou. Ele falou o que ele via, irmãos. Profetiza como você vê. Profetiza da situação do jeito que você está vendo ela. Mas profetiza do jeito que você está vendo, mas como Deus mandou você profetizar. O Senhor queria que levantar aquele vale, aqueles ossos. Então ele olha, presta atenção, ele olha para aqueles ossos e ele fala, ossos secos. É o que eu vejo. Ouvi a palavra do Senhor. Porque quando a gente escuta a voz de Deus, até o osso seco tem que se levantar, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que ele fala, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. E vai ministrando, irmãos. E a palavra diz que enquanto ele profetiza, enquanto ele libera a palavra, enquanto ele ora, enquanto ele crê, Deus começa a trabalhar nos ossos. Então olha só o que o Senhor está falando com você nessa noite. Profetiza do jeito que você está vendo a situação, exatamente como você vê ela. Enquanto você estiver falando, profetizando, usando a tua fé, acreditando, confiando, lançando a semente, semeando, o Senhor vai estar trabalhando. O Senhor vai colocar as coisas no lugar. Mas até para ouvir uma mensagem dessa, você tem que ter fé. Porque ninguém se movimenta sem fé, irmãos. Ninguém faz nada sem fé. E quando você começar a profetizar nessa situação, conforme você está vendo, e você falar para essa situação, olha, ouve a palavra do Senhor. Deus falou comigo nessa noite, que é para eu semear. Deus falou comigo nessa noite, que é para continuar plantando. Deus falou comigo nessa noite, que Ele vai levantar. E aí você começa a profetizar sobre a situação, irmãos. Eu garanto para você que o Deus vivo, que está nos céus e que habita em nós, Ele vai fazer um reboliço. Você vai ouvir o ruído do trabalhar de Deus. Eu não consigo esquecer, como eu falei, do tema daquela campanha, né? O ruído de Deus gera extraordinário. É exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Porque às vezes a gente quer ver já, né, o exército em pé, cheio do Espírito Santo. Quer ver um negócio
irmãos. No início, Deus já está trabalhando. E a gente tem que ver o final contemplando com os olhos da fé. Eu quero ver tantas coisas na minha vida, mas por enquanto eu não estou vendo nada, então eu não vou crer de maneira nenhuma. Então você não tem fé. E sem fé, deixa eu falar outra coisa para você, é impossível agradar a Deus. A palavra diz que aqueles que se aproximam de Deus para orar, eles têm que crer que o Senhor está escutando, e Ele é galardoador dos que o buscam. Você tem que acreditar. Não adianta orar já com, ai meu Deus, eu estou orando aqui, mas só para cumprir uma obrigação, porque eu não acredito. Então não ora. Não ora, irmãos. Não ora e fica sem milagre. Mas você vai na sua pequena força, na sua limitação, e você fala, Deus, eu vou sair, né, Abraão? Imagina, eu vou sair, Senhor, da casa do meu pai, porque eu acredito nessa palavra aí. Eu acredito que eu vou ser pai de nações. Não sei como é que vai ser. Eu acredito que eu vou ser uma bênção onde eu for. Eu acredito, Senhor, que o Senhor vai ser comigo. Imagina Abraão, irmãos. E aí ele caminha em cima de uma fé, em cima de uma visão. Olha o que o Senhor está falando com você nessa noite. Você tem que caminhar em cima de uma visão que Deus te deu. Não é da que você está vendo. Caminha em cima, em direção a essa visão que Ele te deu. Não caminha em cima de visão que você tem ou eu tenho. Senão, irmãos, se eu for caminhar em cima da minha visão, eu vou perecer. Mas a gente tem que caminhar em cima da direção. Quando eu falo em cima, eu digo direcionado, né? Indo conforme Deus está mandando você ir. Em cima da visão de Deus. Porque como está escrito aqui, assim como você não sabe o caminho do vento, como nasce um bebê na barriga de uma mulher, como ele se forma, está dizendo aqui, assim você também não sabe das obras do Senhor, que faz todas as coisas. Então não tem como a gente entender. No meio do caminho, as peças vão se encaixando, você vai entender um pouco. Eu não garanto para você que você já vai saber toda a trajetória, mas você vai entender um pouco. Mas é no meio do caminho. Não é parado achando que, eu vou desistir, eu não vou mais receber, eu não vou mais contemplar isso que Deus falou lá atrás. Para com isso, irmãos. Eu gosto de gente que tem fé. A gente precisa ter fé, porque de pessoas que não têm fé, o mundo está cheio. Por isso que o Evangelho não tem tantas pessoas que poderiam chegar e não chegam, porque não creem. Não creem, irmãos, como você crê. E que bom que você crê, que bom que você está aqui. Eu digo aqui na presença de Deus, porque muitos estão tentando chegar e não conseguem. Não tem força, não tem fé para chegar, que eu digo, é entrar na presença de Deus, é experimentar a presença do Senhor. Quantas pessoas da sua família, quantos amigos, quantos conhecidos querem chegar onde você está, mas eles não conseguem. Então aproveita, porque Deus quer te levar mais longe. Eu acredito assim, irmãos. Deus quer te levar mais longe. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E até esse dia chegar, tem muitos propósitos para serem cumpridos aqui na terra. Sabe uma coisa interessante? Hoje é quinta. Ontem eu fui num velório de um pastor muito querido. Nós fomos, eu e o pastor Patrick, no velório de um pastor muito querido, irmãos. E a gente ficou depois da tarde pensando, tinha muitas pessoas lá, tinha bastante gente. E nós estamos pensando num legado que esse homem deixou, um homem de Deus. Um legado, irmãos. Sabe por quê? Deixa legado quem vive uma vida de fé. Quem tem fé deixa legado. Porque as pessoas vão olhar depois que você partir, elas vão falar: meu pai, meu tio, minha mãe, minha tia, minha avó, seja quem for, era um homem de fé. Era uma mulher de fé. Vivia o amor na prática. Não deixava a circunstância parar. Não deixava nada desanimar. Às vezes estava lá abatido, mas estava sorrindo. Para passar força para o outro, irmãos. A gente tem que deixar esse legado. Hoje a gente olha para Abraão e até hoje, muitos anos depois se passaram e a gente até hoje se lembra do legado que Abraão deixou de fé para a nossa vida. De fé no Senhor. A gente serve o mesmo Deus que ele serviu a vida inteira.
E Ele deixou uma história. Ele deixou uma trajetória para a gente seguir. E assim a gente tem que deixar para as pessoas também, que estão ao nosso redor. Os nossos amigos, os nossos familiares, os irmãos da igreja. As pessoas têm que passar pela nossa vida, irmãos. Não só depois que você morre, né? Mas tem que passar pela sua vida e falar, aquela mulher ali é raçuda. Usa esse termo. Aquele homem ali não desiste. Às vezes está tudo ao contrário, mas está lá firme, constante, abundante, sabendo que o trabalho não é em vão no Senhor. Isso é fé, irmãos. É fácil ter fé? É fácil ministrar, né, irmãos? Agora, ter fé realmente não é fácil. A fé no dia a dia tem muito choro, tem muita lágrima, tem muito questionamento, mas tem muita resposta também. Tem muita direção de Deus. Tem muito milagre do Senhor. Então, viva uma vida de fé. Lança o seu pão de manhã, de tarde, né? Viva uma vida de fé naquilo que Deus determinou para a sua vida. Não abra mão do que Deus falou para você que vai fazer, que vai acontecer. Muita gente está abrindo mão, sabe? Deus falou e ficou no ar. Por quê? Porque a pessoa abriu mão. Ela desistiu, ela olhou para trás. Se Abraão tivesse olhado para trás, ele não teria tido Isaac, irmãos. Acorda. Eu estou falando de Abraão para não ter que falar de tantas pessoas que eu poderia falar aqui. Se Ezequiel não profetiza como Deus ordenou, porque tudo foi Deus que mandou, é direcionado, tem que ser direcionado. Aquele exército não tinha sido levantado. Foi um exército que se levantou da impossibilidade. Porque Deus é Deus que pode trabalhar, Ele trabalha inclusive na impossibilidade. Então você está esperando as coisas serem impossíveis para você acreditar? Você está esperando as coisas, as portas se abrirem para você acreditar que Deus mandou você entrar? Está esperando a pessoa falar, olha, estou indo para a igreja, para você acreditar que o Senhor está tocando no familiar seu? Você está esperando, irmãos, ver para você acreditar que Deus estava com você o tempo todo? A partir de hoje começa a crer sem ver. Porque é assim que o Senhor chamou a gente. É loucura mesmo, é. Para quem está no mundo. Mas para você que está na presença de Deus, irmãos, isso se chama fé. Isso se chama confiança. Isso se chama esperar em Deus com paciência. E Ele se inclina para nós. A Bíblia diz, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Quando você espera, você alcança. Então a mensagem de hoje é que a gente, né, possa crer, é confiar. E sabe outra coisa que vou acabar, vou fechar a Bíblia, porque senão não para de falar. Adoro pregar, gente. Eu amo falar da palavra de Deus. Eu falo com o pastor lá em casa. Ele fala, às vezes eu vou fazer live, de novo hoje e tal, né? Não criticando, mas às vezes ele pergunta assim, sábado, domingo, aí eu falo, amo, adoro falar do amor de Deus, falar de Jesus. Poder alguém, edificar alguém, irmãos, me traz muita alegria isso. Esses dias eu cheguei em casa, não sei se eu já contei isso aqui, mas rapidinho, eu já vou falar o que eu ia falar. Eu cheguei em casa do culto, um culto desses aqui, não lembro se foi domingo, acho que foi um domingo. E eu recebi uma mensagem de uma menina lá da Bahia, que eu não vejo há mais de 10 anos, que é o tempo que eu moro aqui, 11 anos a gente mora aqui quase. Pelo menos esse tempo eu não vejo essa pessoa. Não vejo, não converso assim, porque às vezes a gente tem contato com algumas pessoas. E ela me mandou uma mensagem lá no meu Facebook, lá naquele secreto lá, no Message que chama, né? Falando que ela ouviu uma mensagem e que ela estava pensando em desistir. Resumindo, viu? Que a mensagem era desse tamanho. Que ela estava pensando em desistir, que ela chegou da igreja desanimada, e aí contou uma história, que eu não vou falar aqui. Mas ela ouviu uma mensagem, né? Ela chegou aí, por coincidência, ela coisou aí, passou no vídeo, e aí aquela mensagem falou o coração dela, que era exatamente o que ela tinha acabado de viver. Então, às vezes, é o lançar o pão mesmo. Você não sabe quem vai ser alcançado. Um exemplo, tá? Para você entender.
A gente não sabe quem vai ser alcançado. Então lança também a semente da palavra sobre as pessoas. E o que eu ia dizer para encerrar a mensagem é: o Senhor, Ele fala na Bíblia, quando Ele voltar, achará fé na terra? Será que Ele vai achar fé na terra? Meu Deus, é muito forte. Quando eu leio isso, eu falo, Jesus. Então quer dizer que até Jesus voltar, as pessoas vão desanimar muito. Muitos vão desanimar. Muitos vão se cansar. Muitos vão desistir. Porque Ele fala, quando Ele voltar, é uma pergunta, achará fé na terra? Quando eu leio isso, eu fico, Jesus, me guarda. Então que o Senhor guarde a sua vida. E que você continue confiando, irmãos. Aquele que começou a tua obra, Ele é fiel para cumprir. Confia naquilo que o Senhor falou. Confia na palavra de Deus, que ela não mente. Confia no Deus que está com você todos os dias, que te guarda. Confia que Ele tem um propósito para você cumprir. Você não está... Se a gente não acreditar nisso, a gente começa a pensar assim, estou aqui de passagem em vão. Não, você não vai passar por essa vida sem um propósito, não. Tem um propósito na nossa vida, irmãos. Tem algo para ser cumprido. E a gente tem que acreditar, né? E tomar posse disso aí. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vou encerrar, vou orar. Louvado seja Deus. Eu nem olho para o relógio, porque senão... Louvado seja Deus, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Obrigada, Jesus, pela oportunidade mais uma vez de estar de pé na tua presença. Senhor, não é fácil, é muita dificuldade, é muita luta. Verdade, Deus, que muitas vezes nós estamos com o coração angustiado. Muitas vezes nós estamos com o coração preocupado, meu Senhor, cheio de temores, cheio de certezas. Pai amado, Pai querido, mas o Senhor é o Deus, Senhor, que nos sonda, que nos escuta, que nos conhece. O Senhor é o Deus que sabe, Pai amado, o nosso levantar, o nosso deitar. De longe, entende o nosso pensamento. Sem que haja uma palavra da nossa boca, Tu sabes todas as coisas já, Senhor. Então vai aqui, Senhor, nesse coração aí, Pai, nessa hora, Deus. Consola, meu Pai. Tira, meu Senhor, toda preocupação exacerbada. Tira todo medo, toda incerteza, toda insegurança. Senhor, tira, meu Pai, toda frustração, Senhor. Porque a Tua palavra diz que os Seus planos não serão frustrados. Tira toda frustração desse coração, Pai. Porque se ainda não aconteceu, é porque ainda não acabou. Aleluia. Se ainda não aconteceu, é porque não acabou, Pai. Abençoa essa vida, Senhor. Abençoa a nossa vida. Continua, Deus, cumprindo os seus propósitos, reafirmando as suas promessas. Continua direcionando, Pai. Se alguém aqui, Senhor, não tem conseguido escutar a sua voz, não tem conseguido entender, Senhor, a tua direção, Pai, por favor, Jesus, pela misericórdia do Senhor, fala mais claramente, meu Senhor, para que não haja dúvida, para que não haja, meu Senhor, incerteza, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor não vai deixar a gente confundido, nem envergonhado. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, cumpre os seus propósitos, Senhor, e nos ajuda na nossa fé, Pai. Nos ajuda a ter mais fé, a confiar, a esperar, a descansar no Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Confia no Senhor.